Neste vídeo, vamos iniciar o nosso estudo sobre a complexidade de espaço. Especificamente, vamos analisar a complexidade de problemas computacionais em termos da quantidade de espaço ou memória que esses problemas necessitam para serem resolvidos. Tempo e espaço, eles são as duas variáveis mais importantes ao avaliar a complexidade de algoritmos para resolver problemas computacionais. E nós vamos continuar com o modelo da máquina de Turing, uma vez que ele é matematicamente simples e muito próximo dos computadores reais. Vale ressaltar que no passado nós discutimos que a máquina de Turing é equivalente aos outros modelos de computação existentes até então. Bem, e qual a definição da complexidade de espaço? Seja M uma máquina de Turing determinística que vai parar sobre todas as entradas. A complexidade de espaço de M vai ser uma função f dos naturais para os naturais, onde f de n é o número máximo de células de fita que a máquina M ela utiliza sobre qualquer entrada de comprimento n. Então, se a complexidade de espaço de M é f de n, nós vamos dizer que M roda em espaço f de n. Veja que eu utilizei a palavra utilizar. Uma máquina de M, por exemplo, ela vai, dada uma palavra de tamanho n, ela vai utilizar no total, por exemplo, 2n. Um outro exemplo seria se a entrada é de tamanho n, a máquina de Turing ela vai utilizar n ao quadrado células da fita. Então, dando continuidade, se a máquina M é não determinística, na qual ela vai parar sempre, ou seja, todas as bifurcações, os ramos, do não determinismo, a máquina vai parar, nós vamos definir sua complexidade de espaço f de n como o número máximo de entradas de fita que M usa para qualquer ramo de sua computação, para qualquer entrada de comprimento n. Bem, mais uma vez, essa questão de visitar pode ser entendida como o fato de visitar uma célula. Então, se ela visitou sobre uma entrada n ao quadrado células, então nós vamos dizer que a complexidade, a função de complexidade de f de n é igual a n ao quadrado. Isso vai ficar claro quando nós entendermos um exemplo. Então, podemos definir a classe de complexidade de espaço. Então, seja f de n uma função dos naturais para os reais positivos. As classes de complexidade de espaço que nós vamos definir, space f de n e n space f de n, são definidas da seguinte forma. Space f de n é o conjunto toda a linguagem L, tal que L é decidida por uma máquina de Turing determinística que tem uma complexidade de espaço O de f de n. Então, por exemplo, se eu apresento uma máquina de Turing que tem complexidade de espaço O de n ao quadrado, então a linguagem decidida por aquela máquina de Turing vai pertencer à classe space n ao quadrado. Então, o que seria o n-space? Então, como nós vimos nos vídeos anteriores, o n está associado com o não determinismo. Então, n-space f de n é a classe das linguagens tal que a linguagem é decidida por uma máquina de Turing não determinística cuja complexidade de espaço é O de f de n. Então, o mesmo fazendo uma analogia com o exemplo anterior, se uma máquina de Turing não determinística decide uma linguagem com complexidade de espaço O de n ao cubo, então essa linguagem decidida vai pertencer à classe n-space n ao cubo. Então vamos ver nosso primeiro exemplo. Aqui vamos analisar o problema SAT. Como nós discutimos, o problema SAT ele é NP completo. Então, com base em toda a teoria que nós discutimos, até o momento não foi encontrado e nem foi provado a impossibilidade de um algoritmo de tempo polinomial para resolver o problema SAT. Nós temos apenas algoritmos que exploram o espaço de soluções por meio de força bruta e por meio de heurísticas. Aqui nós vamos mostrar que, apesar disso, o SAT ele pode ser resolvido por um algoritmo com complexidade de espaço
linear. Bem, então vamos ver essa solução. Essa máquina de Turing M1, com a entrada, que é essa palavra que vai representar uma instância do problema SAT, para cada atribuição de verdade às variáveis x1, x2 até xm de φ, vamos avaliar se aquela fórmula booleana vai resultar com valor verdade. Bem, se em algum momento a fórmula booleana ela avaliar em 1, teve valor 1, nós vamos aceitar. Caso contrário, nós vamos rejeitar. Então, vamos entender por meio de um exemplo. Então, suponha que nós tenhamos, por exemplo, x1, x2. E aqui o que é que nós temos? O que é que nós faríamos? Nós iríamos testar todas as possibilidades. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Observe que, em termos de complexidade de tempo, é exponencial, pois nós estamos testando todas as combinações. Então, se nós tivermos, por exemplo, aqui nós temos m variáveis, então, em termos de complexidade de tempo, nós teríamos 2 elevado a m, O de 2 elevado a m. E o que acontece em termos de complexidade de espaço? Bem, cada iteração do loop, ela vai utilizar a mesma porção da fita. Veja, dessa forma, ele vai armazenar a atribuição das variáveis, de modo que isso pode ser feito em O de m espaço, onde m é o número de variáveis. Então, vamos entender. A nossa fita, ela vai começar com a palavra de entrada, que eu vou chamar de a representação de φ, e em algum lugar da fita, por exemplo, depois desse branco, nós vamos ter que armazenar o número de a combinação das variáveis. Então aqui, por exemplo, teria 0, 0. Depois ele vai ter que modificar de 0, 0 para 0, 1. Depois de 0, 1 para 1, 0. Depois de 1, 0 para 1, 1. Então observe que, desconsiderando a palavra de entrada, a nossa máquina de Turing, ela utilizou de fato essa região aqui para resolver o nosso problema. Então, como nós temos m variáveis, então vai utilizar O de m para para armazenar essas atribuições. Bem, o que acontece é que nós também vamos manipular essa região aqui, que é para calcular o valor, para ler o valor da fórmula booleana. Então, aqui nós teríamos a cláusula, eu vou chamar a cláusula 1, aqui eu teria a cláusula 2, e assim sucessivamente. Então, veja que depois que nós verificarmos uma possível atribuição de valores para x1 e x2, nós teríamos que voltar para avaliar se a cláusula ela é verdade. Então, aqui, supondo que o tamanho da entrada seja n, então nós teríamos, O de n nessa região. Bem, dando prosseguimento à nossa análise, então nós teríamos que a máquina de Turing total, ela utilizaria O de n mais O de m. E nós sabemos que isso é O do máximo entre n e m de Maria. Bem, vamos entender melhor o que está por trás disso. Você pode ficar confuso e pensar, bem, mas a máquina de Turing ela teria que, a partir da primeira posição, percorrer até o final, determinar uma atribuição, então modificar o valor que estava branco para 0 e esse para 0, voltar e avaliar, e aí, em caso de não ser verdade, voltar novamente para o final. Então, ele iria repetir a leitura de cada célula aqui várias vezes. Mas como pode então ser linear a complexidade? Bem, nós estamos
nós consideramos a complexidade de espaço não pela quantidade de vezes que a máquina de Turing ela vai acessar as posições da memória de trabalho, na fita. Isso, na verdade, seria a complexidade de, de tempo, de espaços que a máquina de Turing executou. Aqui nós estamos nos debruçando sobre a quantidade de memória, de espaço, de posições da fita no total que a máquina de Turing vai utilizar. Então veja que nós podemos reutilizar uma posição de memória e nós só contabilizamos a posição que é utilizada, independente da quantidade de vezes que ela é acessada. Bem, o que é que nós concluímos? Nós concluímos que o problema SAT ele é NP completo, então nós acreditamos que o SAT ele não pode ser resolvido com um algoritmo de tempo polinomial, muito menos com um algoritmo de tempo linear, porque justamente o SAT ele é NP completo. Porém, nós acabamos de mostrar que o SAT ele pode ser resolvido por um algoritmo que é linear em termos de complexidade de espaço. O que é que isso vai nos indicar? Que o espaço, a complexidade de espaço, parece ser muito mais poderoso que a complexidade de tempo, porque justamente o espaço ele pode ser reutilizado, enquanto o tempo não pode. E isso está justamente alinhado com a argumentação que eu desenvolvi anteriormente. E o que vale na complexidade de espaço é a quantidade de células que foi utilizada ao longo da resolução da máquina de Turing, da execução da máquina de Turing. Por exemplo, se uma determinada posição ela foi acessada 1000 vezes, felizmente aquela posição só vai contribuir para o cálculo final uma unidade. No próximo vídeo nós vamos ver outros exemplos. Muito obrigado.